O Grande Cisma foi o evento que causou a ruptura da Igreja, separando-a em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a partir do ano de 1054, o ano do Grande Cisma, quando os líderes da Igreja de Constantinopla, o antigo Império Romano do Oriente, e da Igreja de Roma Ocidental, excomungaram-se mutuamente. Esse cisma durou até o ano de 1965, quando as mútuas excomunhões foram retiradas, em 7 de dezembro de 1965, pelo Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras I, de modo a aproximar as duas igrejas que estavam afastadas havia séculos. E agora um sacerdote ortodoxo irá nos contar 5 diferenças fundamentais entre as duas doutrinas. A maior diferença entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana é que os ortodoxos não possuem a figura de um Papa. Para os católicos romanos, o Papa não apenas é supremo, isso é, possui jurisdição imediata sobre toda a Igreja, como também é infalível em certas circunstâncias. Os ortodoxos não concordam com essas doutrinas. Nenhum bispo é considerado como supremo ou infalível, em questões de fé ou moral, em certas circunstâncias. Temos colégios de bispos que tomam decisões coletivamente. Esses bispos tipicamente têm um patriarca ou metropolita, que preside suas reuniões, mas não é um chefe absoluto sobre todos. Para nós, todos os bispos são fundamentalmente iguais. Mesmo que alguns ocupem uma posição de mais autoridade, nenhum deles tem o tipo de significação teológica que o Papa tem para os católicos romanos. Diferença 2, o envolvimento das crianças. Na Igreja Ortodoxa, as crianças são plenamente incluídas. Na Igreja Romana, as crianças são batizadas, mas não podem participar plenamente até que atinjam certa idade, na comunhão ou na confirmação. Já na Igreja Ortodoxa, as crianças são completamente integradas sacramentalmente na vida da congregação. As crianças crescem tendo recebido a comunhão desde suas primeiras memórias. Diferença 3. O que acontece depois da morte. O ensino católico romano sobre o purgatório e o sistema das indulgências não é adotado pelos ortodoxos de maneira nenhuma. Nós não acreditamos neste lugar, o purgatório, onde as pessoas tenham que esperar e sofrer para ter as penas temporais de seus pecados pagas. Purgatório e indulgências não fazem parte da visão ortodoxa. Diferença 4. Revisão litúrgica. Após o Concílio Vaticano II, nos anos 60, houve uma mudança dramática na adoração e nos costumes litúrgicos da Igreja Católica Romana. A missa foi totalmente modificada e muitas outras coisas igualmente foram mudadas. Mas na Igreja Ortodoxa nunca passamos por algo assim. Certamente houve mudanças litúrgicas no Ocidente e no Oriente ao longo dos séculos, mas tipicamente eram mudanças lentas e as reformas nunca foram dramáticas, como as ocorridas nos anos 60 e 70 no catolicismo romano. Então, o que era a vida normal de adoração do católico romano nos anos 60 não é mais o normal do católico romano hoje. Mas para os cristãos ortodoxos há pouquíssimas diferenças. A questão que realmente importa é o quanto participamos de fato naquilo que é a vida cristã ortodoxa normal. Diferença 5. Ascetismo e jejum. Antigamente, os católicos romanos tinham uma tradição moderadamente rigorosa sobre o jejum. Agora, em geral, tudo o que se exige é abstinência de carne na quaresma apenas. Mas na Igreja Ortodoxa exige-se o jejum por boa parte do ano. Isso não significa que todos os ortodoxos cumpram perfeitamente. Alguns são ótimos jejuadores, outros nem tanto, mas o que se espera e exige não mudou. Podemos ver alguns ajustes ao longo da história, mas houve mudanças muito grandes no catolicismo romano no século XX, de modo que o jejum foi praticamente deixado de lado. O que se experimenta no dia a dia do católico romano mudou muito, enquanto que na Igreja Ortodoxa nunca tivemos mudanças tão grandes. Portanto, na Igreja Ortodoxa nós não tivemos mudanças tão grandes quanto tiveram na Igreja Católica Apostólica Romana.